Opa, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o exercício rotação externa na articulação do ombro. Mas antes de falar do exercício rotação externa, eu preciso falar da posição funcional do ombro. E o que é a posição funcional do ombro? A posição funcional do ombro é onde as musculaturas que estão em voltas da articulação do ombro, a musculatura que nós consideramos elas periarticulares, estão totalmente em equilíbrio, ou seja, não existe nenhuma demanda a mais ou a menos em nenhuma dessas musculaturas. E como que é essa posição funcional do ombro? A posição funcional do ombro, ela inicialmente é orientada pelo plano da escápula. Se nós pegarmos o plano frontal, certo? O plano da escápula ele está de 30 a 45 graus referente ao plano frontal. Ou seja, as nossas escápulas, elas não estão disponibilizadas dessa forma. Como elas estão na articulação ali escápulo-torácica, elas estão no gradil costal, então a sua escápula ela sai mais ou menos em diagonal. Por isso que esse ângulo vai variar de 30 a 45 graus, depende de cada indivíduo, tá? Então tem indivíduo que vai ter ângulo, por exemplo, de 45 graus, outros 30, outro pode ser 35, 40, então isso vai variar de cada indivíduo, mas é uma média, entre 30 e 45 graus. Então, a cavidade glenoide, ali da articulação glenohumeral, ela vai estar saindo mais ou menos em diagonal. Então, essa posição funcional do ombro é orientada pelo plano escapular. E o ombro vai estar levemente fletido, com um pouco de abdução e também vai existir um certo grau de rotação interna. A galera da fisioterapia, ou que está mais inserida na área da ortopedia, provavelmente já teve contato com alguém que lesionou o ombro ou precisou passar por uma cirurgia e usou uma tipóia. Se vocês observarem, eu lembro, ou se caso vocês não tiveram contato com isso, eu sugiro pesquisar, eu até vou colocar uma imagem aqui. A pessoa, quando ela faz esse tipo de cirurgia e precisa da tipóia, ela fica nessa posição, que ela justamente ela é imobilizada e coloca uma tipóia aqui nela para que ela fique nessa posição. Ou seja, porque é a posição funcional do ombro, onde eu não vou ter nenhuma sobrecarga excessiva em alguns dos músculos que envolvem essa articulação. Então, pensando nisso, para que eu possa fazer da melhor forma o exercício rotação externa na articulação do ombro, eu preciso estar com o meu ombro na posição funcional dele. Toda vez que nós trabalharmos com um exercício, colocando a articulação na posição funcional dela, nós teremos maior conexão neural. Com isso, eu vou gerar melhores estímulos, porque a minha musculatura vai trabalhar de uma forma mais eficiente, eu vou conseguir extrair melhor daquele movimento, seja ele para um treino de hipertrofia, seja ele para um treino de condicionamento físico, para uma reabilitação, não importa. Toda vez que você utilizar das posições funcionais das articulações, aqui no caso estamos falando especificamente da articulação do ombro, você vai conseguir extrair o melhor do exercício. E também com uma vantagem, você não gera nenhum estresse articular. Como você não gera nenhum estresse articular, você também garante a segurança do seu paciente para a execução daquele movimento. Porque, igual eu já disse nas outras aulas, muitas vezes as pessoas passam alguns exercícios com o intuito de ajudar, mas pode estar sim gerando uma lesão ou piorando o problema ou o desvio postural daquele indivíduo. Então, basicamente, eu até estou com um elástico aqui, que eu vou usar para mostrar a relação do exercício rotação externa, mas primeiro eu vou ajudar vocês a entender como é que eu encontro o plano escapular. Se a gente pensar numa forma bem prática, que fica até fácil de orientar para o seu aluno, muitas vezes alguns profissionais de educação física têm a consultoria online e você manda para o aluno assim: eu preciso que você fique no plano escapular. Muitas vezes o aluno não vai saber. Então o que você pode pedir? Se você basicamente colocar a mão no nariz e manter o seu cotovelo aqui, né, tem a abdução de ombro, e estender o seu braço, esse é o plano escapular, tá? É claro que o plano escapular ele se dá através da rotação externa, quando você encontra a rotação externa passiva, aqui é o seu plano escapular. Tem indivíduos que vai ter um plano escapular, igual eu já disse, 30 graus, referente ao plano frontal, outros 45 graus. Então cada indivíduo tem o seu plano escapular, certo? Então, o que eu preciso para realizar uma rotação externa do ombro, para trabalhar essa musculatura do manguito principalmente, utilizando a posição funcional do ombro? Então, primeiramente, a minha articulação do ombro precisa estar no plano escapular. Então eu não vou iniciar um movimento retraído totalmente, igual muitas vezes a gente vê em algumas academias e tudo, que a pessoa ela vai fazer um movimento e ela já faz isso aqui, ó. Então se ela faz isso aqui, você já não está trabalhando no plano da escápula. Então eu preciso deixar o meu ombro no plano da escápula. Então eu vou deixar ele direcionado, né, no plano da escápula. Como é que eu faço isso? Levo o meu cotovelo um pouco à frente, porque eu vou direcionar esse movimento dessa forma. Igual eu ensinei da posição funcional. Então,
o ombro vai ficar um pouco fletido, abduzido. Normalmente você já vai começar com a rotação, um pouco de rotação interna. Então você vai levar dessa posição para a rotação externa. Então aqui eu estou fazendo a resistência com o meu elástico e a rotação externa. Observem que nesse caso, a articulação escapulotorácica ela tem que estar estabilizada, porque esse é um dos maiores erros na hora que as pessoas vão fazer um movimento de rotação externa, que ela, além de compensar com o movimento, ela faz esse movimento, aqui eu estou exagerando no movimento, mas a pessoa faz isso aqui, ó. Então, ou seja, ela não está trabalhando os rotadores externos do ombro, está trabalhando mais os adutores da escápula. Então, e isso, se você precisa corrigir um movimento de rotação externa, ele não vai ser corrigido. E muitas vezes a pessoa acaba compensando também no punho, porque ela faz isso aqui, ó, para levar o movimento. E um outro erro é que a pessoa faz uma abdução. Ela vai fazer o movimento e faz isso aqui, ó. Ela movimenta o braço dela, na ideia do deltóide ajudar o movimento. Então, o movimento ele precisa ser totalmente sincronizado, onde eu tenho a estabilização da minha escápula torácica, o meu ombro fica numa posição neutra, que seria a posição funcional, e aí eu faço um movimento de rotação externa, onde somente a minha articulação glenohumeral vai estar fazendo o movimento. Uma forma que eu gosto de trabalhar muito essa rotação externa, principalmente na academia, é usando o crossover. O crossover ele é um aparelho que vai ter duas polias e eu posso colocar ela mais ou menos na altura medial. Então, ou seja, eu não vou colocar primeiro a polia muito baixa, para a pessoa fazer dessa forma, onde a pessoa vai ficar assim para fazer a rotação externa. Porque eu preciso ter um leve grau de flexão do ombro para deixar o ombro na posição funcional. Então eu coloco a polia mais ou menos na altura do ombro dele, um pouquinho abaixo na verdade, porque ele vai puxar ela aqui. Então isso já vai fazer com que ele eleve o cotovelo pela flexão do ombro. Como a polia vai ter um cabo passando aqui, a pessoa ao estar atrás do cabo, ela já vai projetar o corpo dela para ficar no plano escapular, porque a polia vai estar nessa direção dela. Então isso ajuda a orientar o plano escapular. E ela vai fazer esse movimento. E uma coisa que eu sempre oriento é que na hora que você vai fazer a rotação externa, você jogue realmente o seu ombro para a rotação externa e você pode auxiliar virando a mão. Começar com a mão neutra e jogar o dedinho, né, para cima, passando de neutro para supinado, porque isso orienta melhor o movimento. Mas também não tem problema nenhum fazer com a mão neutra ou com a mão totalmente supinada. No caso da polia, eu gosto de usar a mão supinada pela forma que vai segurar o cabo. Então você vai fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Então, fazendo esse movimento, você vai conseguir trabalhar da melhor forma e sem agredir a articulação glenohumeral. É claro que nós também temos que pensar na estabilização em relação a elevar o ombro. Você não pode, às vezes a pessoa vai fazendo, ela começa a fazer isso aqui, ó, devido à hiperatividade do trapézio. Você tem que orientar, olhar o seu cliente, o seu aluno, de forma que ele não tenha essas compensações. E dessa forma, você vai conseguir fazer um exercício da melhor forma possível e vai conseguir, às vezes, com pouco tempo, corrigir, ou não vou falar que vai corrigir o problema, mas já começar a melhorar o quadro dele, de algum desvio postural, ou até mesmo da fraqueza muscular, porque você vai estar dando um estímulo correto nessa musculatura. Então, nessa aula, eu quis mostrar para vocês sobre a posição funcional do ombro. Falei sobre o exercício de rotação externa, como que você vai trabalhar a rotação externa na posição funcional do ombro, mas essa posição funcional do ombro vale para diversos outros exercícios. É claro que cada exercício tem a sua particularidade, mas toda vez que eu trabalho respeitando um eixo e um plano, eu vou conseguir preservar a minha articulação, ter maior conexão com o meu exercício, gerar um estímulo melhor e com isso extrair o melhor do exercício com a melhor forma, né? Gerando resultado com baixo risco. Então sempre isso eu tenho que analisar. Então toda vez você tem que respeitar tanto os eixos e os planos que o corpo tem, né, com os eixos dos exercícios, porque todo exercício também vai ter um eixo, um plano para ser executado, de forma que não gere nenhuma compensação. E dessa forma você realizar o melhor exercício. Então, um abraço e até a próxima aula.